Ok, irmãos, estamos ao vivo pela nossa página do Facebook. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou estar transmitindo aqui o link, né, lá no grupo do WhatsApp, também nas outras páginas que temos, e também conto aí com a participação dos irmãos que queiram nos ajudar, compartilhando esse link aí. Também dá um tempinho, às vezes os irmãos demoram um pouco a chegar aí na nossa transmissão. Então vamos ter um pouco de paciência aí, para a gente compartilhando aqui o nosso link da nossa transmissão ao vivo. Como? Facebook. Nós estamos transmitindo ao vivo pela nossa página do Facebook, certo? A nossa aula de hoje, irmãos, ela vai tratar do tema do prefácio aos 10 mandamentos, e também nós vamos discorrer acerca, já começar a falar do primeiro mandamento, certo? Nós já vamos começar a falar do primeiro mandamento também. Eu já compartilhei o link aí no grupo do WhatsApp da igreja. Ok? Já está compartilhado. Compartilhar também lá no Telegram e também nas outras páginas aí. Ok? Vamos ver aqui. Pedir mais um pouco de paciência aí dos irmãos. Ok, já estamos lá no nosso grupo. Nós temos um grupo lá no Facebook, um grupo fechado, mas aberto a quem quiser participar. Também já na nossa página, estamos ao vivo por meio da nossa página, e também nós temos um perfil, né? E eu vou compartilhar agora aí no perfil também o mesmo link. Ok, compartilhado. Irmãos, nós já oramos aqui, fizemos a nossa oração inicial, então nós vamos efetivamente para a exposição do assunto, ok? Já fizemos a oração aqui com o nosso irmão Mateus, então vamos para a exposição do nosso tema aí. Irmãos, então nós estamos estudando os 10 mandamentos, certo? A lei de Deus. Eu espero que os irmãos estejam acompanhando as nossas aulas. É importante os irmãos acompanharem as lições. Se vocês, por um acaso, perderam, né, alguma aula aqui presencial, tem gravado, nós temos as gravações. Então, peço aos irmãos que, se possível, se dediquem a estar revisando aí esse conteúdo para a gente avançar e ter um aproveitamento maior e melhor. Ok? Nós iremos usar a nossa tradução aí, né, da Bíblia, Almeida Revista Atualizada, nossos símbolos de fé e o Catecismo Maior comentado, certo? Eu vou usar o Catecismo Maior. Tem outros livros aí, tem um material também para quem... Eu sei que nem todos têm acesso, irmãos, mas eu quero só falar porque... Tem alguns irmãos, às vezes, que têm alguma facilidade com o inglês, e tem tudo gratuito, viu? É tudo domínio público na língua inglesa. Então, tem um material muito bom que eu quero recomendar, que é um livro do Thomas Watson, que é um comentário dos 10 mandamentos, que é gratuito no site da Amazon. E quem quiser se dedicar ao inglês, os jovens aí, quem quiser economizar dinheiro com livro, certo? Se você quiser economizar dinheiro, pastor, eu já tenho muito livro em casa, não quero mais comprar livro agora, ou quero economizar, então quem investir aí, invista aí no seu filho, você que é pai e mãe, porque ele vai economizar muito com literaturas, né, que tem na língua inglesa, é tudo livre lá, tudo domínio público, né? Porque esses irmãos, esses livros foram publicados já há muito tempo, né? Então eles já estão em domínio público.
Irmãos, o Salmo 119, verso 72, o salmista diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata, certo? Então, falando aí do valor da lei de Deus para as nossas vidas. A pergunta 100 do Catecismo Maior do Westminster pergunta o seguinte: que aspectos especiais devemos considerar nos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, e a pergunta é: o que é que nós devemos observar nos 10 mandamentos? Existe um prefácio. Vocês conhecem lá os 10 mandamentos. Irmãos, vejam, eu quero incentivar, tem aquele incentivo assim da gente decorar a Bíblia, né? Não tem? Quando a gente é criança, na salinha, a gente decorar alguns versículos, né? Os 10 mandamentos são versos, né? É uma passagem que nós deveríamos, como igreja, conhecer. Qual o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro? Quando a gente se refere a esses mandamentos, a gente deveria dizer assim: houve uma quebra do 6º mandamento. A gente deveria saber qual é o 6º mandamento. Houve uma quebra do 10º mandamento. A gente deveria saber. Então nós devemos estar estudando esses mandamentos, certo? Nós estamos estudando aqui na igreja. A nossa federação de mocidades também está estudando, eu estou acompanhando eles lá. Quem desejar também, eles estão também fazendo um trabalho aí sobre isso. Então a gente tem que estar de vez em quando revisando e memorizando. As crianças deveriam aprender os 10 mandamentos, né? Então você que é pai, você que é professor, você deveria aproveitar bem esse conteúdo e tentar transmitir no nível para as crianças, certo? É claro que o que a gente está falando aqui tem é um pouco mais apurado, né? Mas os pais, os educadores, as pessoas, é de interesse público essa questão, porque nós vamos falar aqui da ética cristã, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, é muito importante. E é importante lembrar que antes dos 10 mandamentos tem um prefácio, e depois vem os 10 mandamentos. Então, nós não ensinamos os 10 mandamentos pulando o prefácio, certo? Nós não ensinamos os 10 mandamentos pulando o prefácio. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos, né? Se você quiser abrir lá em Êxodo 20, lá em Êxodo, no capítulo 20, você vai encontrar lá, a partir do verso 2, mas a partir do verso 1 do Êxodo 20, começa aí, né? Dizendo: então falou Deus todas essas palavras. Então veja aí o prefácio dos 10 mandamentos. Verso 2 é o prefácio: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual é o primeiro mandamento? Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro mandamento. Mas qual é o prefácio? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é que Deus está dizendo aí nesse prefácio para nós? Deus está dizendo que Ele é o Senhor soberano, certo? O Senhor, o eterno, imutável, onipotente, aquele que é o autoexistente, Ele existe de si mesmo, aquele que trouxe à existência todas as coisas, né? Então Ele traz à existência todas, né, as suas palavras e obras, aquele que é o Deus do pacto, certo? Com o antigo Israel, e que livrou Israel da servidão do Egito, e Ele também nos liberta da servidão, Ele nos liberta do nosso cativeiro espiritual. Portanto, somente a Ele devemos receber como nosso único Deus, para guardarmos todos os seus mandamentos. Irmãos, o Senhor aí, nós vamos falar mais à frente, eu vou citar os versículos ainda, mas o Senhor aí é o nome pactual de Deus. Eu sou o Senhor,
Lembra lá quando o Senhor aparece a Moisés, lá na sarça, quando ele diz, eu sou o autoexistente, eu sou o eu sou. Então o Deus que libertou Israel é o Senhor. Lembra lá quando o povo de Israel se desviou de Deus, aí o povo de Israel começou a adorar Baal, né? Aí apareceu Elias, e Elias desafiou o povo. Aí, quando o Senhor mandou o fogo do céu, o que foi que o povo disse? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse é o Senhor que está falando. É o Deus lá do Gênesis 1. É o Deus criador. É o Deus autoexistente, soberano. Ele fala soberanamente. O que ele fala acontece. Ele é o criador. Ele tem os seus decretos, os seus planos. Então, esse Deus é o Deus que libertou o seu povo do cativeiro. E aquela libertação foi histórica, ela existiu. Aquela libertação de Israel foi histórica e existiu. E aquela libertação, ela é um tipo, ela é uma figura. Ela aponta para a nossa libertação. É esse Deus que nos liberta do nosso cativeiro espiritual, do pecado, de Satanás. E ele nos liberta para o quê? Para a salvação. Mas no que consiste essa salvação? Regeneração, santificação. Ele nos liberta, irmãos, para que nós guardemos os seus mandamentos. Jesus é Salvador, mas Ele também é Senhor. O Evangelho, a salvação que é pregada, e muitas vezes ela não é pregada dessa maneira, as pessoas não entendem. Elas acham que Jesus é só para, na hora do aperto delas, livrar elas do inferno. Mas Ele é Senhor, Ele entra em aliança conosco, nós entramos em aliança com Ele, e nessa aliança, Ele se revela como Senhor, e é o nosso dever obedecê-lo, andar em santidade, obedecer à sua lei, os seus mandamentos. Claro que nós não conseguimos, né? Eu já tratei disso antes, mas esse é o padrão de Deus para nós, e pela graça nós devemos buscar a fidelidade a Ele e pedir perdão e andar em humildade, em arrependimento, quando pecamos. Tem várias referências bíblicas aí, são muitas, eu não vou ler todas, mas tudo isso que está sendo dito aí, certo? Na verdade, eu nem colei as referências aí, mas tem aí Êxodo 23, né? Tem Isaías 44, 6. Cada assunto desse que o catecismo cita está aí nas referências. O prefácio aos 10 mandamentos, a soberania de Deus. Êxodo 3,14, a autoexistência de Deus, ele se revela lá na sarça. Êxodo 6,3, a revelação do nome o Senhor. Vamos ver aí, Êxodo 6,3, a revelação do nome o Senhor. Êxodo capítulo 6, verso 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Certo? Atos 17, 24, etc. Está aí, salvo aí na tela, todos os versículos que o catecismo cita sobre o prefácio aos 10 mandamentos. Certo? Irmãos, então vamos aqui. Sim. Irmãos, tem um aplicativo aí, Mateus está dizendo, então tem um aplicativo que é muito prático usar um aplicativo, né? Então, se você quiser depois consultar, é só você ir lá na pergunta de número 100 e 101 e observar lá as referências, certo? Tudo na nossa doutrina, na Confissão de Fé nos Catecismos, tudo está recheado de referências, certo? Tudo tem base na Escritura. Então, nós também estamos aí para, em breve, comprar o livrinho, esse material impresso de bolso, para repassar aí a preço de custo aos irmãos.
Então, fiquem atentos aí. E também sites lá no Google, se você der um Google, ou então, se você não gosta do Google, né, outra plataforma aí qualquer de busca, se você colocar lá Catecismo Maior de Westminster, vai aparecer o site do Monergismo, e lá também é muito prático você ver essas referências, certo? Irmãos, por que o prefácio é importante aos 10 mandamentos? Porque faz parte dos 10 mandamentos, certo? Na verdade, a Bíblia é um livro, a gente tem que respeitar a Bíblia como um livro, né? Então, essa coisa de ler a Bíblia totalmente picotado, né? E ficar pulando, descontextualizando. Então, se você coloca lá na parede da sua casa um quadro com os 10 mandamentos que não tem um prefácio, isso prejudica a interpretação, a leitura. Tem gente que coloca, né? Já viram? Tem gente que coloca, às vezes, versículos na casa, lá na parede, até pode ser uma coisa boa para decorar, ali você memorizar, né? Um auxílio. Mas, irmãos, nós devemos ler o prefácio dos 10 mandamentos. Ele é muito importante, faz parte dos 10 mandamentos, porque ele é a base, é o alicerce. Então, é um motivo pelo qual devemos obedecer aos mandamentos. Por que devemos obedecer aos 10 mandamentos? Certo? Porque nós temos uma responsabilidade moral para com o Criador, que é soberano, Ele é o Criador. Então nós temos a responsabilidade moral, e também porque Ele é o nosso Salvador, Ele nos resgatou do nosso cativeiro. Irmãos, vejam, esses mandamentos aí, esses mandamentos, é o dever, eles são mandamentos do Deus Criador, é para todo homem, não é para o vizinho, não. Quando nós pensamos em vantagens, em direitos, a gente reivindica os nossos direitos, né? A gente briga pelos nossos direitos. Mas quando é os deveres, a gente esquece. Não, o dever é do irmão, do outro, fazer. Mas os 10 mandamentos não são assim. Os 10 mandamentos, eles nos mostram o dever. Isso aqui é para todos. Porém, como nós estamos vendo no prefácio, de modo especial é para os salvos. Então a lei moral é para todas as criaturas. Mas Deus, ao se revelar nos 10 mandamentos a Israel, primeiro Ele salva o povo. Porque o povo, enquanto ele estivesse lá no Egito, ele não teria condições de adorar a Deus, ele estava no cativeiro. Então, primeiro Deus resgata o povo, e aí Ele dá os 10 mandamentos. Então, o prefácio mostra isso, que a lei está relacionada a Deus, ao Criador, à fé, a moralidade, a ética, para nós cristãos, está relacionada ao Criador, à religião. Adão tinha uma religião antes da queda. Ele se relacionava com Deus. Não estou falando de religião A ou B, não, a religião verdadeira. Ele era profeta, sacerdote e rei. Ele era para ter domínio na criação. Ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele era uma figura sacerdotal no jardim, porque ele cultivava, ele guardava o jardim. Essa palavra lá no Gênesis tem a ver com o trabalho sacerdotal. Então, o nosso comentarista aqui, ele nos lembra que é uma tragédia ensinar os 10 mandamentos às crianças, sempre omitindo o seu prefácio, como se ele não fosse importante. Então, não só as crianças. Você ensinar a ética, a moral, a lei de Deus, desconectando do seu contexto, ignorando Deus, os 10 mandamentos pressupõem Deus, o teísmo, que há um Deus. Os 10 mandamentos pressupõem que há um Criador, que há um Senhor, só há um Deus, só há uma lei. Ah, pastor, mas os homens não creem. É porque estão escravos do pecado. Porque estão no Egito. Estão no cativeiro de Satanás, do pecado.
Mas quando Deus se revela a eles numa aliança, quando Deus salva pecadores do cativeiro, Ele se revela como o Salvador, assim como Ele é Criador, e Ele dá mandamentos, leis, para que sejam obedecidos. Então, nós temos que ter cuidado, né? Ele diz aqui, quando fixamos os 10 mandamentos na parede, nas salas de aula, né? De escola dominical, de colocar o prefácio, né? Para a gente não cair no moralismo, né? E desconsiderar a salvação, que Deus primeiro nos salva, depois nos dá mandamentos. Então, a desconsideração do prefácio dos 10 mandamentos é um sintoma do declínio religioso dos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas querem a moral da Bíblia, elas querem a moralidade bíblica, mas elas desconsideram essa moralidade como tendo Deus a sua fonte. Então, para as pessoas, a moral, a ética, ela é fundamentada na sabedoria do homem, nas descobertas humanas, no bem-estar da sociedade, no pragmatismo, naquilo que é útil, na utilidade à sociedade. Então, pessoas com esse pensamento, né, religioso desse tipo, considerarão o prefácio dos 10 mandamentos irrelevante. Ou seja, muita gente descarta o cristianismo, a religião bíblica, e quer manter só os valores, só a ética. Isso não é bíblico, certo? Isso não é bíblico. Devemos resistir a essa tendência e insistir na ênfase que a lei moral está centrada em Deus. O prefácio estabelece a autoridade respaldada, que respalda a lei moral. Então, a base, por que eu não devo roubar, cobiçar, adulterar? Por que eu devo guardar um dia em 7? Por que eu não devo fazer ídolos? Fazer imagens, adorar por meio de ídolos? Porque o Senhor se revela e diz que não é para fazer. A base da obediência não é o senso comum, não é a descoberta humana. A base é: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, está aqui a minha lei, está aqui os meus mandamentos. Não é para ser reinterpretado, não é para reinterpretar, não, mas não é bem assim. Não, eu sou o Senhor, a base é que Ele é o Senhor, se revela a nós. Então, há uma autoridade que respalda a lei moral. Desconsiderá-lo é negligenciar a importância da autoridade da lei e, inevitavelmente, compreender os 10 mandamentos de maneira errada. Então, quem discorda dos 10 mandamentos não está discordando do pastor Camon. Se nós entendemos na interpretação da lei que ela não passou, não é para a salvação, mas ela é uma regra de santificação, que ela é a lei da aliança, Deus nos salva para obedecer. Quando nós, né, e nós que temos a responsabilidade de ensinar, quando eu ensino aqui, como pastor, ensino o que a Bíblia está dizendo sobre, por exemplo, o dia do Senhor, qualquer outro mandamento, e a pessoa diz: mas não concordo. Se o que eu estou ensinando é o que está na Bíblia, essa pessoa não está discordando de mim, mas de Deus. É como se Deus chegou: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e etc. 10 mandamentos. E a pessoa diz para Deus: não, Deus, eu não concordo não com seus mandamentos, não. Não concordo não com esses mandamentos aí, não. Ninguém faz isso. Como é que eu vou viver com esses mandamentos aí? Então, se essa pessoa considera a lei de Deus um fardo, né? Irmãos, nós devemos amar a lei de Deus. Nós devemos amar Deus e amar a sua lei. Mas muitas pessoas resistem, muitas vezes dizem que é coisa de... isso é interpretação presbiteriana. É coisa de placa, de presbiteriano. Não, irmãos, é a lei de Deus. Nós estamos falando aqui da lei de Deus. É claro que nós entendemos que outras igrejas não se aprofundam na lei, nessa questão, ou não expõem os 10 mandamentos,
mas nós sabemos que existem outras igrejas fiéis aí. Porém, a lei de Deus não é uma questão só nossa, certo? Então, para nós é uma questão essencial e central. O que significa a soberania de Deus? Então, falando da lei moral, temos que falar na soberania de Deus. Então, aí não entra... Veja que essa liberdade do homem, o que as pessoas querem defender um livre-arbítrio para fazer o que quiser, não existe em canto nenhum na Bíblia. Porque o homem é criatura, ele foi criado à imagem de Deus, para servir a Deus com a lei de Deus no seu coração. E na salvação, Deus também se revela soberano. Então, a soberania de Deus quer dizer a autoridade absoluta, suprema e imutável, e o domínio de Deus sobre todo o universo. Thomas Watson diz que essa joia da deidade, só pode estar na coroa de Deus, que é a soberania. Só Ele tem autoridade absoluta. Só Deus tem autoridade absoluta e domínio soberano, supremo, para fazer com a criatura, para elas, sobre elas, tudo quanto quiser. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós cremos na soberania de Deus. A criatura não pode questionar a justiça de Deus. Essas leis são injustas. Com que direito, essas regras? Deus impõe essas regras. Com que direito? Então a pessoa está questionando Deus. Fazer isso, irmãos, é o máximo de impiedade e de reverência. Há muita impiedade no nosso tempo, falta de temor de Deus. Essa doutrina sendo pouco pregada da soberania de Deus. Deus, irmãos, é a única e a última instância. Não há quem recorrer, Ele é o soberano. Se você discorda de Deus, do que Deus está dizendo, você vai recorrer a quem? Diante desse tribunal celestial, você vai recorrer a quem? Então, não há princípio nem lei acima dele, aos quais Deus mesmo preste contas. Deus responde por si mesmo. A sua própria natureza é a sua única lei. Não há acima ou além dele, não há nada acima ou além de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele não presta conta a ninguém. Ele é justo, Ele é soberano. E o que Ele falou, se cremos, nós não somos liberais, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós não reinterpretamos a Bíblia. Nós não tornamos a Bíblia um livro relativista. Certo? Deus é soberano, o que Ele diz está dito, certo? E Ele se manifesta também, especialmente nessa soberania, na salvação, nos redimindo do pecado. Isso é uma obra de Deus. E Ele faz isso, irmãos, soberanamente, a quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, com os termos que Ele quer. Ele é quem salva. Na nova aliança, Ele diz para o homem: se arrependa e creia no Evangelho. Se o homem não se arrepende e não crê, ele está desobedecendo a ordem de Deus. É pecado. É uma santa convocação, do Evangelho. Quando nós anunciamos a Cristo, essa é a ordem que Cristo convoca os homens ao arrependimento e à fé. E sendo salvos, Deus nos chama à santidade, à obediência. Então, Deus ele tá acima, então ele é santo, Ele não vai quebrar a própria lei dele, é claro, A lei já é uma revelação do caráter dele, da santidade dele. Então Ele é lei, Ele é a única lei, Ele está acima de tudo aí e etc, certo? Irmãos, tranquilo, eu estou expondo aqui, mas fiquem à vontade para perguntar também, ok? Deixa eu ver aqui como é que está.
a transmissão. Caiu não, né? Vamos ver aí se não caiu. Não, aparentemente não caiu. Estamos ao vivo. Ok. Então, irmãos, vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo. Aparentemente não caiu. Seguindo, então. Ok. Pergunta 3 aqui do comentário. Qual é a origem do nome Senhor? Irmãos, essa questão, veja que Deus se revela no prefácio aí, eu sou o Senhor. E muita gente, você vê aí as pessoas na internet, perde um tempo lerdo com essa discussão sobre o nome de Deus. Né? Alguns grupos aí se perdem aí sobre isso. E está aí na palavra de Deus, né? É uma tradução que temos em mãos, né? Então, Deus se revela como o Senhor, né? Ele é o Senhor que liberta o seu povo do cativeiro, né? Aí em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus. Esse nome que está em maiúsculo, Senhor, né? Maiúsculo, caixa alta, certo? Ele é uma representação do nome impronunciável de Deus, cujas consoantes em hebraico correspondem às nossas consoantes. São 4 letras do hebraico, que é outro alfabeto hebraico. Então, traduzindo, essas consoantes seriam YHVH, o tetragrama. Não tem consoantes, né? Então não é um Iavé, é um YH, que é uma coisa meio que sem som aí, né? Depende da vogal, um V e um H. Então, um tetragrama. Por que é o nome impronunciável de Deus? Porque o judeu, quando ele lia esse nome, ele não pronunciava por reverência, por temor. Então, de tanta reverência, eles perderam as vogais que não tinha escrita, porque só escrevia as consoantes. Então, eles perderam as vogais. E o que é que eles liam quando eles encontravam o nome Senhor? Eles liam a palavra Adonai no lugar, que é outro nome de Deus, que também corresponde à palavra Senhor. Então essas vogais eram suprimidas quando o leitor fazia a leitura. Depois surgiu os massoretas, que criaram um sistema de vogais, através de uns pontinhos no hebraico. E então, eles pegaram as vogais de Adonai e aplicaram a esse tetragrama Iavé. E aí surgiu a pronúncia conhecida, Jeová. É errado? Não, não é errado. Né? Mas nós sabemos que não é o que estava lá originalmente. Ou pelo menos, não dá para saber se era. Certo? Ou Iavé, ou Jeová, ou etc. Certo? Os judeus consideravam esse nome, então, impronunciável, né? Por isso foi perdido. Adonai significa Senhor também. E aí, agora, eles restauraram esse nome aí, né, com Jeová. Resultando, então, esse nome Jeová é uma palavra híbrida, misturando as consoantes do tetragrama, Iavé, com o Adonai. Mas o que importa, irmãos, é o significado, é o Senhor, é o Deus Criador. O que importa é o sentido. Para nós que não brigamos, ficamos brigando. Né? Não é errado também se a pessoa falar Jeová, mas para nós o que importa é o sentido. E aí, o que é que significa então esse tetragrama? Lá em Êxodo que nós lemos aí, quando Deus fala em Êxodo 6, do 2 a 3, quando Deus fala para Moisés, certo? Deus se revela ali em Êxodo 3, todo o capítulo 3, né? Deus diz que Ele é eu sou o que sou. E Ele diz, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, o que está por trás do nome Senhor, Adonai, Javé, Iavé, Jeová, qualquer que seja o nome, com todo respeito e reverência, porque não devemos tomar o nome do Senhor em vão, e vamos aprender isso,
devemos ter respeito pelo nome de Deus, mas independente do nome que deve ser tomado com toda reverência e temor, o significado, a ênfase é que Ele é o Senhor, é o significado, Ele é o eu sou. Então a chave para entender a expressão eu sou o que sou é que Deus é soberano, autodeterminado, não limitado, Ele não é influenciado, Ele é livre. Que sentido livre? Quando Deus decide, irmãos, Ele decide baseado em critérios que Ele não é influenciado por nada nem por ninguém. O nosso livre-arbítrio, entre aspas, né? A nossa livre agência, a nossa liberdade, nós somos altamente influenciados em tudo que fazemos e decidimos, né? O bom seria que a nossa influência maior fosse a Bíblia, a justiça, a lei de Deus, mas quando a gente decide, tem um monte de coisa que nos influencia. Então, até mesmo falando, retirando aí a ideia de um Deus soberano, essas pessoas que não creem em Deus, né, mas até mesmo eles caem num determinismo, porque eles percebem que as pessoas são influenciadas nas suas decisões. Acabam decidindo, a decisão não é tão livre assim, porque tem várias influências ali. Deus não. Deus é o único, nesse sentido, livre, soberano. Por isso Ele pode dizer: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, esse nome de Jeová, o Yahvé, o tetragrama, descreve Deus como aquele Deus que, na sua soberania e liberdade, concede ao seu povo as misericórdias pactuais. Então, esse Deus salva um povo do cativeiro, do Egito, e agora nós, a igreja, salva um povo, e Ele misericordiosamente redime esse povo, e entra em aliança com esse povo, e revela a sua vontade a esse povo. Por que o prefácio dos 10 mandamentos cita que Deus tirou Israel do Egito? Porque devemos compreender que a salvação vem em primeiro lugar e a guarda dos mandamentos segue-se a ela. Isso é muito importante, irmãos, porque muita gente vai dizer que pregando ou ensinando a lei, nós estamos ensinando moralismo, farisaísmo. Não, primeiro Deus salva, soberana, livremente, quem Ele quer, o seu povo, a sua igreja, os seus eleitos. Nos reúne como igreja, e agora Ele chega para nós e diz: está aqui a minha lei, aqui a minha vontade, que vocês sejam santos. E como é que eu sou santo? Está aqui os meus mandamentos. Então, não há como obedecer verdadeiramente os mandamentos de Deus até que tenhamos sido remidos do reino de Satanás, do mesmo modo que Israel não podia guardar de fato a lei até que foram libertos da escravidão do Egito. Irmãos, John Owen tem um livro sobre mortificação do pecado. Ninguém consegue mortificar o pecado se não for regenerado, não for convertido, não tiver o Espírito Santo. O crente vai ter horas, né, que ele vai pecar, na verdade ele tem pecado ainda, né, e vai acabar não vigiando e caindo em tentação e pecando, infelizmente, né, mas um não salvo, ele é escravo do pecado, de Satanás. É uma escravidão, ele faz aquilo porque ele quer. Tentem conectar com a aula do livre-arbítrio, né, que estamos estudando na escola bíblica. Esses homens caídos, não regenerados, eles perderam o livre-arbítrio lá de Adão e Eva, mas eles continuam sendo livre-agentes. Eles fazem o que eles querem, mas a vontade deles está escravizada ao pecado. Eles precisam primeiro ser redimidos, ouvir o Evangelho, para que eles agora, você chegue e diga: está aqui a lei de Deus. Então o nosso país precisa, as pessoas precisam, não é só uma reforma externa,
Podemos ensinar as crianças na escola os 10 mandamentos? Podemos. Ensinar moral? Podemos, mas é necessário salvação. Não somos salvos por causa da obediência, somos salvos para a obediência. Então, lá na lei já tinha graça, lá na lei já tinha evangelho. Nós não pregamos lei desconectada do evangelho. De fato, a lei desconectada do evangelho só vai matar. Vai ser uma letra morta. Depois lá você vê no Novo Testamento, vários momentos que Paulo está criticando a lei, ele está falando da lei como letra desconectada do evangelho, da graça. Então, de fato, a lei mata. Porque a lei, ela atiça as cobiças. E ela não dá graça para que a pessoa... A lei só diz, obedeça. Mas ela não dá graça para que o pecador consiga obedecer. Quem concede graça é o Evangelho, é o Espírito, é Cristo. Então, desde Adão, desde a queda de Adão, a salvação, desde a queda de Adão, que a redenção tem sido a base da obediência. Então, desde depois da queda, tem que ter salvação para ter obediência. Tem que ter graça. A obra da redenção impõe-nos a obrigação de obedecer à lei de Deus. E a salvação é que nos leva à obrigação de santidade, de obediência. Pastor, então quer dizer que os não salvos não têm que obedecer a Deus? Não, tem sim, porque são criaturas. E nunca vão deixar de ser criaturas. E a lei nunca vai passar. Então eles têm a obrigação. Mas eles não têm o poder, a liberdade. Então, o não convertido, o não regenerado, irmãos, ele está num estado deplorável. Ele pode até saber, ser iluminado e saber, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui leva para o inferno, mas ele está preso, ele está escravo daquele pecado. Ele não consegue mortificar o pecado. Ele precisa do Evangelho, ele precisa de Cristo. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Porque tem Evangelho tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O prefácio dos 10 mandamentos é isso. Certo? Esse é o prefácio dos 10 mandamentos. Então, nós temos uma obrigação dupla de obedecer a Deus, como criaturas e como salvos. E só podemos obedecer a Deus por causa disso, porque fomos salvos, certo? Então, você chegar para uma pessoa não regenerada e ficar ensinando a lei para que ele obedeça, vai gerar muitos conflitos, né, naquela alma. Vai gerar muitos conflitos. Muitas vidas escravas, né, do pecado, muita gente que às vezes é cristão, às vezes ele está precisando ser liberto ainda da escravidão, né, do pecado. Então, muita gente não aguenta o moralismo dentro das igrejas, muitos púlpitos não pregam o Evangelho, é uma pregação sem Cristo, sem Deus, sem Evangelho. E aí a pessoa, quando ela fica numa idade... Quando o pecado cresce na vida dela, ela não aguenta e sai da igreja. Porque muitas vezes ela nunca entendeu o Evangelho. Nós, como líderes, pastores, pais, professores, muitas vezes temos dificuldade, por da falta de conhecimento, né, dessas verdades de modo mais claro, e a gente só dá carão nos filhos e não aponta para a cruz. Não diz, meu filho, se você está escravo desse pecado, você tem que nascer de novo. Você tem que se converter ainda, talvez. Será que não é isso o problema? Será que não é essa a situação?
Porque muita gente, irmãos, nunca entendeu isso. Muita gente chega assim, eu já ouvi, falaram para mim já. Rapaz, eu acho bonita a igreja. A lei dos crentes, né, como eles dizem, eu acho bonito. Um dia eu quero ir para lá, para a igreja, mas isso não é para mim não consigo não. Quem é que consegue, irmãos? Quem é que diz que a gente consegue? Ninguém consegue obedecer à lei. Ninguém consegue, se não nascer de novo, é escravo do pecado. Pode tentar reformar ali externamente, se esforçar, mas vai cair, vai voltar de novo. Vai ser como a porca lavada que volta à lama. Se você não nascer de novo, é como você pegar um porco, dar um banho nele, bem bonitinho, na hora que você soltar, ele corre de novo para a lama. Porque a natureza tem que ser transformada. Então, essa é a importância do prefácio aos 10 mandamentos. Tem que ser ensinado, tem que ser pregado. Certo? Por que então, por que fala do cativeiro, da casa da servidão? Então, irmãos, o crente verdadeiro, regenerado, é alguém liberto da amarga servidão. Então, a escravidão do pecado é amarga. Quando Deus começa a converter alguém, pela obra do Espírito, convencer, ele começa a perceber que ele é escravo, ele começa a perceber que ele está perdido. Mas essa libertação não é conquista nossa, mas é uma obra de um Deus soberano. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Só Deus pode tirar o pecador da servidão, da escravidão de Satanás, do pecado. Só Deus pode. Não é por obediência à lei. Então, muita gente acha, não, é muito bonito ser crente, mas eu não consigo. No dia que eu conseguir resolver aqui, melhorar, eu vou me reformar aqui, vou melhorar. No dia que eu parar de beber, de fumar, no dia que eu parar, abandonar o vício, a jogatina, aí eu vou para a igreja. Não, você precisa ser salvo primeiro. Esse pecador precisa ser salvo. E aí então ele vai conseguir ser transformado, obedecer à lei de Deus, os mandamentos de Deus. Certo? Então, nós devemos pregar como bíblicos, né, que ninguém pode se salvar. Essa é uma obra soberana de Deus. Igual como aquele pessoal que estava no Egito, estava lá escravo. Pode ler lá o livro do Êxodo. Deus foi lá, se revelou a Moisés, mandou Moisés e tirou o povo e pronto. Eles não escolheram isso, a princípio, né? Depois Deus entrou em aliança com eles, eles responderam entrando em aliança com Deus. Ok? Quais são as duas obrigações que a obra da redenção nos impõe? Fidelidade somente a Deus, como nosso único Deus. Então, um salvo não pode ter outros deuses. Em segundo lugar, a obrigação da obediência, guardarmos os seus mandamentos. Então, irmãos, a salvação tem sido pregado um evangelho que alguns teólogos chamam de graça barata, onde é só aquele evangelho assim para as pessoas assim, ó, você é um pecador, vai para o inferno e aceite Jesus como Salvador para você não ir para o inferno. Mas não há uma ênfase em aceite Jesus como Senhor. Entendeu? Não há uma ênfase. Porque como Salvador, muita gente quer. Muita gente quer um Salvador. Mas as pessoas não querem um Senhor, porque elas querem uma graça barata. Né? Elas não querem buscar a Deus nesse sentido de ser transformadas, de abandonar a velha vida, porque a escravidão do pecado, o escravo de Satanás, ele ama aquela escravidão.
Ele ama aquele caminho mau de pecado enquanto ele não for convertido, enquanto o Espírito não quebrantá-lo. Então, ao ser salvo, se você é um salvo verdadeiro, ao ser salvo, e aí você tem que entender que agora você é de Cristo. Você foi comprado com um preço, resgatado. E agora a sua fidelidade e obediência deve ser absoluta a Deus, acima de tudo. Certo? Eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo a gente tratar do primeiro mandamento, não. Eu vou encerrar para abrir para perguntas, né, e ler se tiver alguma pergunta aí na internet. Eu só quero encerrar aqui a exposição com a pergunta 102, que eu não vou expor, é só a pergunta e a resposta, para abrir para a pergunta, certo, irmãos? Qual é a essência dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Nós só vamos ver os 4 mandamentos, começar a partir da próxima aula. Mas qual é a essência dos mandamentos? O catecismo responde: a essência dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Qual é a essência? Amor. Qual é o problema, qual é o pecado? Nós amamos outras coisas e não Deus. Lá no jardim, a serpente mostrou o fruto para Eva, e disse: ó, bom, né? Bonito, dá conhecimento. E aí Eva amou aquela escolha mais do que obedecer a Deus, né? O que aquilo significava. Adão, do mesmo jeito, quando comeu. Então, na essência a essência da lei é amar. Então, como regenerados, a lei não vai ser um fardo. Não deveria ser. Porque nós devemos fazer essas coisas por amor a Deus. Mas nós vamos começar então a ver o primeiro mandamento só na próxima aula. Irmãos, vou encerrar aqui a exposição e abrir para perguntas se tiver participações. Presbítero Romeu, diga lá. Eu vou fazer um preâmbulo até para depois concretizar com uma pergunta. Em João 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. No
nos expondo aí? É isso mesmo? Lá na frente, quem é dele, quem é ovelha dele, vai se enquadrar dentro dessa perspectiva que é real, que é concreta, dentro dos mandamentos que o Senhor está expondo aí. É isso aí ou não? Sim, eu creio que Deus, a santificação de Deus é pela palavra, né? Então, a igreja que está se voltando para a palavra, as pessoas que estão se voltando para a palavra, elas vão, se elas forem estudantes assíduas da palavra, né? Se Deus conceder por graça ministros que preguem com fidelidade a palavra, e o Espírito vai apontar nessa direção para as suas ovelhas, né, para os seus. Como o presbítero leu o texto sobre Jesus falando que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e também aquele que me ama obedecerá a minha palavra. Então, um crente ele vai ter um coração inclinado a essa submissão à palavra. Ao mesmo tempo, irmãos, como amar um Deus desconhecido? Como temer um Deus que não conhecemos, as suas leis? Como saber o que é pecado, o que é santidade? Se eu não conheço, se eu não escuto dessa lei, entende? Então, quando nós negligenciamos como igreja a exposição da lei, dos mandamentos, quando isso não tem lugar na nossa família, na igreja, na família cristã, na igreja de Cristo, vai haver uma debilidade. Agora, na soberania de Deus, Deus vai tratar com os seus, com as suas ovelhas. Se elas desviarem, ele vai... Porque assim, a lei, né, alguém já disse aí, que a lei ela é como um bastão, uma vara, que assim, a lei, assim, sem falar, tentando abstrair ela da graça, do Evangelho. A lei, ela bate. Então a lei é como uma vara que bateu lá no Adão que estava atrás da moita, para ele correr para Cristo. Então a gente tem que falar da lei, né, mas nós sabemos que a lei, ela não traz a solução, considerando a lei de modo ali isolado, ela não traz a solução. Porém, as pessoas têm que entender que de fato isso é contra Deus, se tem alguma coisa errada. Mas nós devemos pregar o Evangelho. Mas independente das pessoas se converterem ou não, nós temos uma utilidade, porque nós já passamos na aula anterior, né? Teve umas aulas anteriores aí, que é qual a utilidade da lei para os não regenerados. Então tem uma utilidade, depois é só dar uma revisada lá, né? Para dar uma olhada lá. Tem uma utilidade para os regenerados e os não regenerados. Então, os regenerados, ao serem expostos à própria leitura bíblica, à disciplina de Deus nas suas vidas, ao ministério sadio, eles vão aprendendo a amar a Deus mais e mais, conhecer mais a Deus, quem é Deus, soberano, a sua santidade, e vão aprendendo a amar a lei de Deus. Isso vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E essas pessoas que, ao serem pastoreadas, resistem a Deus, isso é um alerta, é um sinal de alerta bem grande. Como eu falei no começo, porque as verdadeiras ovelhas não vão ouvir a minha voz, não, eu sou a voz humana, elas vão ter que ouvir a voz do Supremo Pastor. E quem está falando na lei não sou eu, é Deus que está falando. Então, quando na igreja, quando você como pai, professor, pastor, você começa a pregar e as pessoas não gostam, não querem, né, resistem ao ensino que é fiel à Escritura, isso é um sinal, pode ser um sinal de um cristianismo fraco, que não foi bem instruído, e Deus pode tratar com essa pessoa ainda, ou isso pode ser um alerta vermelho, porque como é que uma ovelha não tem prazer na voz do pastor, que não sou eu, né? Falando do Supremo Pastor mesmo. A minha voz pode até ser desagradável, né, para aquela pessoa, mas a voz do Supremo Pastor.
Como é que a ovelha não gosta de ouvir a palavra de Deus, a lei de Deus sendo explicada? Não tem prazer na lei de Deus. Então isso coloca em alerta. Porém, se é uma ovelha genuína, eu creio com o presbítero Romeu que ela vai submeter. Mas nós não podemos ignorar que há bodes. Dentro da igreja há o joio e o trigo. Então, ser fiel, pregar o evangelho, a lei, vai desagradar. Só que essas pessoas têm que entender que elas estão desagradadas não é com a igreja presbiteriana, com o pastor Camon. Elas estão se desagradando, elas têm que resolver o problema delas com Deus. Né? Elas têm que resolver o problema delas com Deus. Ou então passar por essa vida como um crente fraco, resistente, obstinado, uma ovelha trabalhosa, como aquele filho, né, que dá trabalho. Que o filho vai ser sempre amado, né? O filho vai ser amado, mas vai ser um filho, né, que vai dar só trabalho e pronto. Vai ser salvo como que pelo fogo. Né? E aí, não vou nem entrar na questão dos galardões, né? Que tem muita gente que não gosta de falar disso, porque acha que vai criar um moralismo também de galardões. Não, mas é isso. Então eu creio sim, né, que a verdadeira ovelha vai acabar. Mas é importante a leitura sistemática da Bíblia, é importante a oração, é importante a pregação, o ensino na igreja, porque o que a gente vê aí é que quando nós negligenciamos esse ensino, as pessoas acham que pode servir a Deus do jeito que quiser, cada um serve a Deus do seu jeito, não há regra, não há padrão, não há... Né, as pessoas, cada um inventa um modo de culto, de adoração, né, uma ética, e tudo na nossa vida está relacionado a Deus, é o que nós vamos ver na próxima aula. Né? Na próxima aula. Então, correto o presbítero Romeu usar a sua profissão para glorificar Deus, para apontar para Cristo, para Deus, só que isso, tenha calma que a gente vai ver isso na próxima aula. Irmãos, eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat aqui, eu só quero então enviar saudações ao irmão Maxwell, né? Minha mãe, Luísa Praciano, está aí participando mais uma vez, irmã Mônica, irmã Nath, diácono Emerson, graça e paz, irmã Gisele, irmã Magnólia, irmã Luciana, irmã Josi Matos, né? Conhecida também como irmã Emily. Mais alguma participação? Acho que deu para entender, né? Vamos orar então para a gente concluir nossa classe aqui. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, Deus eterno, bendito, Criador, Senhor, Deus da aliança, Deus que resgatou o teu povo no Antigo Testamento, mas não apenas ali, ó Pai, mas o Senhor tem um povo na terra. A tua igreja hoje, o Senhor nos resgata do cativeiro de Satanás, do pecado, nos chama à obediência, à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, nos dá crer na tua palavra toda ela. Não nos permita, ó Pai, reinterpretar, negligenciar, amputar a tua palavra, pedaços dela, mas que possamos abraçá-la por inteiro como nossa regra de fé e de prática, e entender, ó Deus, que o Senhor nos salva soberanamente e nos dá a tua lei para que obedeçamos de coração, porque aquele que ama a Cristo obedecerá os mandamentos, como vemos o versículo ali no Evangelho de João. Aquele que ama a Deus guarda a sua palavra, teme o seu nome, submete a Ele, lembra dEle, adora o seu nome. Nós precisamos conhecer o Senhor e a tua lei e a tua santidade. Assim, ó Deus, usa esse momento, que essa palavra, ó Deus, chegue aos corações, que o Senhor use por graça e transforme, opere,
Tem misericórdia dos perdidos, ó Pai. Eles não precisam apenas de um código de ética e moral humanas, mas eles precisam nascer de novo, ser resgatados do domínio do pecado, de Satanás. Envia o Teu Espírito, ó Pai, a essas almas miseráveis, perdidas. Quebranta, ó Deus, seus corações e opera uma grande salvação, ó Deus, nesses dias. Salva a nossa nação, salva, ó Deus, os pecadores, transforma esse país, ó Pai, pela transformação de vidas, pelo poder do Evangelho, para que venhamos ter um povo temente à Tua lei, ao Senhor, obediente ao Senhor, que possamos ver dias melhores. Nos leve em paz, nos dá uma noite de paz. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite. Eu vou encerrar a transmissão, a graça e a paz. Até uma próxima oportunidade. Amém.